Primeiramente, agradeço a oportunidade que me foi dada pelos representantes da Casa Espírita, União com Jesus, para falar do Evangelho de Jesus. O estudo de hoje é o capítulo 25, Buscai e Achareis. Apesar desse capítulo ser o menor do Evangelho de Kardec, sem instruções dos Espíritos que aparece, que dá todo sentido ao tema, porque temos que buscar nós mesmos o conhecimento e o caminho que devemos seguir. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todos os que pedem recebem, os que buscam acham, e a quem bate se abre. É Mateus 7, 7 e 8. Desta passagem evangélica, destacamos 3 ações. É o pedir, o buscar e bater, que apresento como respostas obter, achar e abrir. Não à toa, 2 ações vêm depois do pedir, que exigem esforços individuais de buscar e bater a porta. Assim não basta pedir, tem que buscar e bater a porta, ou seja, temos que fazer a nossa parte. Com essas palavras, Jesus exortou a orar e a confiar em Deus, na certeza de que Ele não deixará de atender às nossas necessidades materiais e espirituais, desde que façamos a nossa parte, diligenciando, bater, buscar, bater, para obtê-las. Esta é a síntese de ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Para que o céu ajude, o mestre afirma que todos os que pedem, recebem, os que buscam, acham, e a quem bate, se abre. Muitos acham equivocadamente que Deus tudo fará por nós, sem os nossos esforços e sem as nossas súplicas. Demonstra assim, que quem pensa assim não compreendeu as promessas do Evangelho. A razão do pedir não é informar a Deus o que necessitamos, tampouco lembrar de algo que tenha esquecido. Ele sabe de tudo a nosso respeito. Com o pedir, confessamos as nossas indigências e fraquezas, colocando-se em ato de humildade e fé, que criam as condições para receber a graça divina, se formos assim, merecedores. Temos que pedir, buscar e bater. O progresso é o filho do trabalho. A evolução espiritual rege-se pelas leis do trabalho e do progresso. O pensamento ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, apoia-se em 3 pilares que nos convida a relacionar-nos com Deus, em que somos os donos das ações, para sermos ajudados. Quando nós fazemos a nossa parte, com certeza, Deus vai fazer a sua. O pedir não tem por objetivo informar a Deus os nossos problemas e as nossas necessidades, mas sim nos colocarmos em uma posição de humildade, de fé, para podermos perceber e aceitar os benefícios que são enviados por Ele.
Em todos os estados de angústia física e espiritual, procuramos desesperadamente por Deus. Logo, o pedir e obter é reconfortante, né? Porque toda vez que estamos com um problema, o que mais queremos é alguém para nos ajudar. Com essa esperança, procuramos assim o tão almejado auxílio, né? Às vezes, diante de situações difíceis, não encontramos a cura ou a solução. A ajuda não vem e ficamos muito desiludidos, sem esperanças, ou mesmo, né, revoltados. Na verdade, nós queremos que algo resolva as nossas aflições sem nenhum esforço. Quase sempre esperamos ajuda sem fazer a nossa parte. Não percebemos que a responsabilidade pela solução dos nossos problemas está dentro de nós mesmos. Contudo, né, Deus avalia se estamos apenas suplicando ou se apresentamos sinais de arrependimento por termos vivido distantes da sua vontade. Jesus nos mostrou o caminho de volta ao Pai. E o início para resolver as nossas aflições e os nossos problemas é desenvolver a humildade, reconhecendo que não somos perfeitos. A humildade para admitir que não sabemos tudo e muito nos falta aprender, né? Ninguém deliberadamente busca o sofrimento. Pelo contrário, a nossa vida resume-se na constante busca da felicidade. Se sofremos e não queremos sofrer, precisamos buscar a causa do sofrimento para podermos evitá-lo. O sofrimento não é outra coisa senão a consequência imediata de uma atitude errada, seja nesta vida, né, ou em vidas pretéritas. Para evitar recair nas mesmas atitudes, devemos buscar o nosso vínculo com o Criador por meio de preces. Não podemos projetar a solução dos nossos problemas nos outros, nas coisas ou em situações. Temos que procurar dentro de nós mesmos, porque depende de cada um de nós a solução dos nossos problemas. Dessa forma, assim, a máxima buscai e achareis, e ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, é o princípio da lei do trabalho e do progresso. O trabalho é uma necessidade. Somos resultado das nossas obras. Teremos dela o mérito e seremos recompensados de acordo com o que temos feito. Pela providência divina, a natureza nos provê a matéria-prima e os elementos para sermos transformados pelo uso da inteligência. Não devemos interpretar como uma espécie de comodismo que ficamos esperando algo cair do céu. Deus provê os recursos e devemos confiar em sua providência, mas essa confiança não nos exime do trabalho a ser realizado. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e em todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Assim devemos acumular os tesouros no céu, os tesouros eternos e imprescindíveis à felicidade do espírito. A sabedoria está em sabermos utilizar os bens materiais sem nos escravizarmos a eles, priorizando a aquisição dos bens espirituais, pois onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. O ser espiritualizado conhece o valor relativo dos bens materiais e o peso que eles representam. Esforça-se para dominar e não ser dominado pelas paixões inferiores. Conduz o seu destino, discernimento que é o certo do errado e fazendo escolhas mais acertadas. O ser espiritualizado trabalha para ter o necessário à existência,
não entorpecendo os sentidos com excessos que a vida material oferece, e tampouco se preocupa em demasia com o que beber, comer e vestir, pois o amanhã, Deus proverá. A inquietação sobre os dias futuros revela a falta de fé na bondade e misericórdia divina. O homem que é angustiado e sempre aflito, o homem materialista, é notadamente infeliz, pois desconhece o valor da fé e o poder da prece, não percebe o amparo que os benfeitores espirituais lhe endereçam. A condição única para alcançarmos a felicidade verdadeira é buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Enquanto não estivermos conscientes dessa verdade, entraremos e sairemos das reencarnações em processo de sofrimento, sob o peso de expiações que parecem não ter fim. Enquanto não buscarmos o reino dos céus e a sua justiça, estaremos presos aos processos expiatórios, determinados pela causa e o efeito. Praticando o bem, desenvolvendo virtudes e combatendo as imperfeições, estaremos edificando o reino de Deus e nós mesmos. Cada dia é único, saibamos aproveitá-lo. Cada dia é uma lição. Assim não devemos nos inquietar com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã é o que merece destaque e atenção por ser o momento de vivenciar a lição que nos é reservada. O amanhã pertence a Deus e as consequências dos nossos atos também. E assim, a gente fazendo uma análise com a situação que vivemos hoje, nesse mundo com tantas incertezas, onde desejamos vacinas para conter o vírus do Covid-19, que está sendo um grande desafio de todos os cientistas e para as pessoas que trabalham. Esse desafio, esse momento está fazendo que as pessoas se levantem de suas cadeiras, saiam das suas camas com um objetivo. Isso chamamos de desejo, e esse nos traz a vontade que impulsiona o ser humano a buscar. Sabemos através de estudo que as catástrofes, guerras, pandemias fazem a humanidade evoluir de forma mais rápida. O momento atual exige de cada um de nós uma certa dose de reflexão e discernimento, sempre no bem, com prudência, no pensar, no falar e agir. Faz com que nós, pessoas em evolução, busque transformar por meio das superações, das nossas provações existenciais, Devemos entender nesse momento qual é a nossa busca e o que é preciso achar. É como se Deus, como um pai educador firme, nos colocasse assim num tapetinho do pensamento. Hoje vemos como uma conotação negativa, Estamos preocupados, o que fazer, quando isso vai acabar? Antes dessa pergunta, precisamos buscar e achar dentro de nós. Esse capítulo pede que façamos uma busca dos nossos desejos e vontade. Será que os caminhos que seguimos antes da pandemia devem ser os mesmos depois? Vamos ter que refletir, que nós vamos ter que, através disso, fazer uma transformação. Aí podemos até chamar de reforma íntima, No livro O Pão Nosso, na lição 109, quem tiver a oportunidade de ler, de Emmanuel, tem 3 imperativos para evoluir, perfeito para esse momento, que a gente está passando, que é o desejo, a força e vontade. Nós, os espíritos, não viemos isentar o homem da lei do trabalho,
quer dizer, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Olha as pedras, a gente tem que olhar as pedras e afastá-lo nós mesmos, né? Os espíritos de luz, Jesus vai dar a força necessária para que nós possamos passar por esse momento. E nós somos responsáveis por essas transformações de nossas vidas. Todos nós estamos no mesmo barco, né? Só que cada um conduzindo de forma diferente, né? Assim como Deus supre a necessidade material dos pássaros, com certeza, como Pai amoroso, suprirá a nossa também. Vamos buscar, achar e bater, que possamos nos transformar em pessoas melhores, que nos tire da inércia e tristeza nesse momento de crise. Que Deus nos inspire a sermos melhores, pois sabemos que, como Pai amoroso, sempre age em prol do nosso bem. Seus filhos imortais, que vivem e evoluem entre dois mundos, físico e o espiritual. Agradeço a todas as pessoas pela oportunidade e agradeço a todos que vão ouvir esse evangelho e um abraço bem grande a todos vocês. Que assim seja, graças a Deus. Caros irmãos de doutrina, de fé, hoje falaremos sobre o capítulo 25, Buscai e achareis, do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo já existe no plano das ideias. É buscar no caminho certo e achar. Então, vamos buscar no livro Pão Nosso, na lição 109, com o título Três Imperativos. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus. Está em Lucas, capítulo 11, item 9. Então, esta lição nos fala: pedi, buscai, batei. São três imperativos da recomendação de Jesus e não foram enunciados sem um sentido especial. Nas lutas de nossas reencarnações, nos débitos das experiências terrenas, é imprescindível que o homem, que nós aprendamos a pedir caminhos que libertem-nos da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos, dedicações vazias e hábitos cristalizados, hábitos muitas vezes negativos. E nós precisamos desejar com muita força, com muita decisão, para sair dessa escuridão, né? Porque somente através da nossa vontade é que nós acharemos. Nós precisamos buscar com vontade, porque tudo que nós fizemos com dedicação, com busca no amor, na verdade, com busca na humildade, no amor ao próximo, nós encontraremos. Então é imprescindível buscar, não ficar de braços cruzados. E essa procura, ela deve ser seletiva, né? Nós não podemos ficar aí procurando uma coisa, outra coisa, e sem ter uma seleção, né?
E o campo em que nós vivemos é repleto de inferioridades. Nós estamos num mundo de provas e de expiações. Então, nós precisamos selecionar, né? Fazer um alvo procurando coisas dignas, coisas boas, coisas que nos acrescentem espiritualmente, que nos acrescentem moralmente. Muitas vezes as pessoas procuram por caminhos errados, por miragens perigosas, né? Como se fôssemos as mariposas em volta de uma luz que vai levá-las à morte, né? E é imprescindível, portanto, saber o que procurar. Nós precisamos aprender a buscar o bem legítimo, o bem que Jesus nos ensinou. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação, né? Então, sabemos que nós batendo a porta certa, nós seremos atendidos. É muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas, mas não é impossível. Nós precisamos rogar, orar, pedir com fé e saber o que pedirmos. Quando pedirmos a Deus, quando pedirmos a Jesus que nos libertem do nosso primitivismo, do nosso materialismo, buscando a espiritualidade, nós já estamos no caminho certo, no caminho da divina vontade. Então, esses 3 imperativos: pedi, buscai e batei. Essa é a trilogia de Jesus e reveste-se de especial significação para nós, os aprendizes do Evangelho. Então, sabemos que existe o princípio da lei do trabalho e a lei do progresso. Então, sem o trabalho, sem o nosso esforço, não vem as coisas totalmente de graça. Nós precisamos trabalhar para merecer, né? Porque nós fomos dotados da razão. Os outros seres vivos do planeta, os animais, os insetos, os vegetais, eles são programados para viver, reproduzir e morrer. Mas nós, humanos, nós temos que trabalhar para poder receber. E a cada um vai ser dado conforme as suas obras, né? Tanto é que os animais, eles têm uma vida semelhante, segundo cada espécie que eles pertencem, eles são muito parecidos em qualquer região que eles nasçam. Agora, o humano não, ele vai depender do meio em que vive, de como foi a estrutura que ele recebeu, de quais foram suas escolhas durante a vida para ter o seu progresso. Então, nós humanos dependemos da lei do trabalho e do progresso.
nos é dado conforme nosso merecimento. Então, meus irmãos, essa lição nos ensina de que nós podemos sim receber tudo o que a providência divina tem a oferecer, mas que nós precisamos de fazer a nossa parte, o nosso movimento, o nosso trabalho interior, o nosso trabalho material também, porque nada nos vem de graça, né? Nós precisamos fazer por merecer. É esta lição que eu compreendi, certo que tem muitas outras coisas para acrescentar, mas foi o que me veio como ensinamento de que nós recebemos sim, que Deus é amor, nos dá infinitamente o perdão, nos dá infinitas oportunidades. Veja nossas reencarnações, a maneira como nós somos perdoados, né, diante da nossa ignorância, mas que nós precisamos fazer por merecer tudo o que Deus nos dá infinitamente. Por exemplo, a saúde, se nós não soubermos cuidar dela, nós vamos ficar doentes. O amor ao próximo, se nós não soubermos cultivá-lo, nós ficaremos isolados, sozinhos. O trabalho material, se nós não cumprirmos com nossas responsabilidades, nós também não conseguiríamos levar à frente. O cuidado com, com a parte material, nossa casa, nossos pertences, se não cuidarmos, tudo vai deteriorar, né? O cuidado com a nossa parte espiritual, de ter bons pensamentos, de perdoar, de procurar ajudar ao próximo sem humilhar, de sermos bons amigos, de sermos bons companheiros de estrada. Isso tudo, se nós não cultivarmos, nós teremos problemas. Então, buscar no caminho certo, no caminho do bem, no caminho do amor, da perseverança, do cuidar das nossas mazelas, das nossas dificuldades, de problemas pessoais, de nossos defeitos, eu queria dizer, se a gente não souber ir podando, né, esses defeitinhos que nós temos, todos temos, nós vamos sofrer mais. Enquanto a gente não cuidar, né, a gente vai continuar errando, vai continuar sofrendo. Então, sim, todos nós poderemos sermos felizes um dia, né? Buscando uma vida espiritual mais elevada, mas vai depender do nosso trabalho, do dia a dia desse trabalho. Muito obrigada por ouvir um pouco do meu estudo sobre este capítulo e desejo a todos um bom dia, um bom domingo e uma boa reflexão. Minhas irmãs, meus irmãos, é para mim uma grande satisfação e uma honra poder estar aqui
adentrando ao lar de todos vocês através deste milagre da internet para levar a mensagem do Evangelho de Cristo. Foi-me dada a incumbência de falar esta manhã sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Buscai e achareis. Muito interessante esse capítulo, pois ele é um dos capítulos mais curtos que nós temos no Evangelho. E ele tem uma característica toda especial. Ele não tem as instruções dos Espíritos. Né? Kardec traz as citações do Evangelho de Jesus, basicamente baseadas em Mateus, né? E depois os seus comentários a respeito. Né? No meu entendimento, este capítulo do Evangelho pode ser entendido sob duas formas distintas. A primeira delas sob o aspecto espiritual e a segunda delas sob o aspecto material. Tá? Sob o aspecto espiritual, o buscai e achareis, não é? Seriam a busca do ser humano atrás das benesses do alto. Né? Nós, quando estamos em momentos de aflição, em momentos de grandes desafios, né? Nós nos voltamos ao alto e buscamos. Né? Então aqui Jesus nos diz, buscai e achareis. Né? Então este capítulo me remete a um outro. Né? Ele me remete ao capítulo 6, lá no Cristo Consolador, né? Quando Jesus diz assim, Jesus, entretanto, diz no Evangelho, né? No capítulo 6, no item 2, Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Quer dizer, quando nós nos encontramos num momento de aflição, num momento de necessidade de um apoio espiritual e recorremos a Jesus, aqui no Evangelho diz que Jesus impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Isso quer dizer que, no meu entendimento, que se nós tivermos amor no coração, né? Se nós tivermos o amor fraterno, o amor ao próximo, e se nós praticarmos a caridade, nós teremos as portas abertas, né? Para buscar o auxílio divino, para buscar esse auxílio de Jesus, né? E obteremos. Né? É interessante porque se trata de uma condição. Né? Se nós olharmos no dia a dia, nós podemos ver que pessoas que cultivam o amor, que pessoas que, que praticam a caridade, né? São pessoas que têm todos os desafios que nós temos. Todas têm os mesmos desafios. Porque os desafios são os instrumentos do alto para a nossa evolução espiritual. Né? Então nós temos o desafio. Mas o jugo é mais suave para nós passarmos esses desafios. Né? As pessoas, então, que praticam o amor fraterno e praticam a caridade, né, recebem esse auxílio do alto e têm um jugo mais suave. Né? Agora, se nós trouxermos, voltando ao capítulo 25,
no buscais e achareis, né? Nós temos esse capítulo mais voltado para o lado material, né? Onde nos é dito que é muito mais, a nossa existência seria muito mais tranquila, a nossa existência seria muito mais ditosa, a nossa existência seria muito mais feliz se nós não dessemos tanto valor à busca do material, né? Nós tivéssemos mais voltados à busca do espiritual, né? Eu até acredito que esses momentos que estamos passando hoje, dessa pandemia, que nos obriga a tantas privações, que nos obriga a tantos sacrifícios, né? Que ela nos vem para nos mostrar isso aí, que, né, ela está nos dando um sinal para nós nos voltarmos mais para o lado espiritual de nossas vidas do que ao lado material, né? O lado material ele é muito trabalhoso, né? Porque Jesus nos diz através desse capítulo 25 que o trabalho é necessário para você obter as coisas, para você obter a materialidade. Inclusive no item 6, que fala sobre as aves do céu, né, que é muito famoso, né? Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam, mas entesourai para vós tesouros no céu. Então, Jesus aí está nos dizendo que nós devemos procurar, sim, os tesouros espirituais, né? Os tesouros materiais, inclusive quando nós partimos daqui, né? Nós deixamos tudo aqui, nós não levamos nada conosco. Nós levamos, sim, os tesouros espirituais, né? Então, meus irmãos, essa questão do trabalho é muito interessante, porque as aves do céu trabalham muito para conseguir, elas não plantam, né? Elas não plantam na terra, elas não aram a terra, mas elas passam o dia inteiro atrás do seu sustento material. O trabalho delas é incessante, né? É incessante. E essa mensagem do trabalho, da necessidade do trabalho em nossas vidas, né? Eu acho muito importante. Uma pessoa no ócio é uma pessoa que não tem muito a oferecer, né? Nem espiritualmente não tem muito a oferecer, né? Nós devemos trabalhar e muito, né? Materialmente para conseguirmos o nosso sustento material, né? Para termos o mínimo para o nosso sustento, né? Sem querermos acumular riquezas. E o trabalho espiritual, justamente para aquilo que nós viemos fazer aqui, que foi evoluir espiritualmente. Isso é que nós viemos fazer nessa terra. E como que nós evoluímos? Nós evoluímos através do trabalho, através da superação dos nossos desafios, os desafios que nos são postos no nosso dia a dia. Meus irmãos, eu acho que, em linhas gerais, é isso aí. Trabalhar materialmente para conseguir o sustento básico para as nossas vidas e trabalhar espiritualmente muito, muito para a nossa evolução espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs, agradeço mais uma vez pela oportunidade de ter adentrado a casa de vocês para levar essa mensagem e deixo aqui os meus votos de paz e de harmonia a todos. Um bom domingo.